Assumo a presidência de um parlamento que dá voz a diferentes e muitas vezes antagônicas parcelas da sociedade e cuja condução é feita de forma compartilhada, plural e colaborativa desde 2007. Aqui se define conjuntamente, e não pela mera vontade do presidente, desde os temas básicos da administração da Casa até o que vai à votação nesse plenário. Assumo a presidência de um parlamento onde não há vencido nem vencedores. Aqui há debates duros, defesa firme de posições, conversas, convencimento e necessidade de voto. Assumo a presidência desse parlamento num momento desafiador a todos e todas. Afinal, está posta a necessidade retomada, a necessidade de conjugarmos o verbo esperançar, no momento em que a presença da justiça social fará toda a diferença para a sobrevivência de parcelas significativas de nossos irmãos e irmãs. Assumo a presidência no momento em que esse parlamento precisará estar ainda mais próximo dos anseios e necessidades da população. Trata-se de um momento que, infelizmente, não nos oferece o luxo do tempo, não nos oferece a chance de errar ou esperar. 2022 é o ano em que teremos de superar muitas dificuldades, principalmente com o passivo de sequelas deixado pela pandemia junto à população, ou que irá demandar ainda mais atendimentos e tratamento na rede pública. 2022 é um momento de defesa da saúde pública, cujos profissionais, mais que aplausos, que são sempre bem-vindos, merecem o reconhecimento e a valorização do seu trabalho. Uma valorização que corrige a injustiça, uma vez que em alguns estados, como aqui no Rio Grande do Sul, quem atua na enfermagem chega em alguns casos a ganhar menos de 2 salários mínimos mensais, e técnicos, auxiliares e parteiras têm remunerações ainda mais baixas, com jornadas estafantes, tripas, pois a maioria das categorias, 85% são mulheres. 2022 é o momento de defesa da ciência, a ciência que salvou muitas vidas e continuará salvando. 2022 deve ser um momento em que não sejamos mais pegos pelo falso dilema entre economia versus vida. A vida e a economia e a vida têm que caminhar lado a lado e jamais em sentidos opostos. 2022 vai exigir muito de nós, e a Assembleia Legislativa não pode se furtar de fazer esse debate. Aqui nessa casa, a aprovação de projetos ou na sua recusa, se decide os rumos das vidas de cada gaúcho e de cada gaúcha. Mal ou bem, é aqui desse parlamento que, mesmo sem a chamada, abre aspas, caneta na mão, fecha aspas, saem os votos para aquilo que será aplicado pelo governo em saúde, educação, segurança pública, cultura e infraestrutura. Daqui saem os votos para o reajuste do mínimo regional, daqui saem os votos para o auxílio emergencial gaúcho, daqui pode sair também os votos para mais proposta de incentivo à geração de trabalho e renda. Daqui pode sair também os votos para o crédito emergencial da agricultura familiar, iniciativa da minha bancada, que visa auxiliar um segmento que reúne mais de 290 mil estabelecimentos, que responde por quase 70% da mão de obra que trabalha no campo e que foi fortemente atingido por esta pandemia. Daqui podem e devem sair propostas em contribuição e ações que minimizem os efeitos destruidores da forte estiagem sobre a lavoura do Estado, principalmente junto àqueles com mais dificuldade de acessarem crédito. Aliás, ajudar na amenização dos reflexos da estiagem é uma tarefa inadiável, também deste parlamento, e com a qual me comprometo a desejar. E essa ação, registre-se, vem sendo trabalhada mesmo durante o recesso pelos deputados e deputadas que atuam no setor. Desta casa podem sair propostas para a garantia da manutenção de recursos a hospitais e a atenção básica, e que daqui podem sair novas e mais arrojadas propostas para a garantia da subsistência de quem está abaixo da linha da pobreza. Deste parlamento podem sair os votos para que a disputa por espaço na vida real seja mais justa, com condições de igualdade para quem busca a tão óbvia e necessária cidadania. Com o parlamento temos espaço para protagonismo, com o parlamento temos espaço para sermos ainda mais propositivos. Assim como em diferentes momentos da nossa história, e mais explicitamente nos últimos 3 anos, 2022 é um momento de defesa incontestável da democracia. Não da democracia como simples imposição da vontade da maioria sobre a minoria, mas da democracia verdadeira e ampla, em que as minorias não sejam obrigadas a se curvar, mas que sejam ouvidas, participando, tendo voz e tendo vez.
Uma democracia que a gente também mede pelo que falta no prato de cada cidadão e de cada cidadã, especialmente os homens e mulheres mais simples, daqueles que são invisíveis à maioria da sociedade. O cinturão de fome do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores, já está em mais de 1,5 milhão de vidas, vidas que ficaram desassistidas, que perderam o auxílio emergencial de um ano para outro, sem que a economia tenha se recuperado completamente. Como presidente da Assembleia, tenho a obrigação, não apenas política, de ser coerente com aquilo que sempre defendi e de somar esforços pelo melhor e necessário a ser feito nesse novo enfrentamento que se avizinha, que traz consigo ainda muitas dúvidas e muito trabalho. Mas diante das certezas, enxergamos esse parlamento sempre como um anteparo vigoroso ao discurso de ódio que joga irmão contra irmã, e como um anteparo ao racismo que mata e exclui por conta da cor da pele. Que esse parlamento nunca se cale diante da violência contra a mulher, uma chaga e uma vergonha que temos de encarar e combater de frente, todo santo dia, em todos os espaços. Como presidente da Assembleia, vou trabalhar para que esse parlamento nunca se apequene diante de atos de preconceito e violência contra a população LGBTQI+. Da mesma forma que vou trabalhar para que esse parlamento nunca feche seus olhos aos direitos e ao respeito às populações indígenas. Que esse parlamento repila sempre a visão de que o oponente de hoje é o inimigo a ser aniquilado, e que esse parlamento atue dioturnamente para que enxergamos o outro como um igual. Que esse parlamento veja a saúde, a educação, a assistência social como investimento e não como meros gastos em planilhas contábeis. Que a defesa da vida seja acima de todas que a defesa da vida esteja acima de todas as outras aspirações. Aliás, muito orgulho sentir essa Assembleia, colega Gabriel Souza, quando, do auge da crise da Covid, no momento que o sistema público e privado de saúde atravessar o seu pior momento, esta casa, sob a sua coordenação e da presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a colega Zilá Breitenbach, e articulada com entes dos demais poderes, destinou extraordinariamente recurso para os hospitais gaúchos. Essa atitude, que ilustra bem a força dessa casa, evitou, o colapso e salvou inúmeras vidas. Vou trabalhar para que nesse parlamento se faça o debate amplo e não reducionista sobre o papel do Estado. E lembro que estou entre aqueles que não defendem o Estado mínimo nem o Estado máximo, mas sim o Estado necessário para dar conta desse verdadeiro mosaico em termos de carência e de dívida social que existe para com o povo gaúcho e brasileiro. Vou trabalhar para que esse parlamento, respeitando sempre aqueles que pensam diferente, incorpore ainda mais a defesa do serviço público, pois esta reflete diretamente sobre o que é prestado para a população lá na ponta. O sucateamento do serviço público não gerou desenvolvimento em lugar nenhum, senhoras e senhores, muito pelo contrário. E não quer demais lembrar o trabalho excepcional do nosso servidor nessa pandemia, seja os trabalhadores do SUS, da Anvisa, do Butantan, das universidades, da Fiocruz e de tantas outras instituições ligadas à ciência e à saúde. Se temos vacina no braço hoje, é porque contamos com servidores públicos comprometidos com o seu trabalho. E ao mencionar o serviço público, saúdo também os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa de todos os setores, que prestam e vão seguir prestando uma grande contribuição profissional a esta casa e ao Rio Grande. Lembro a todos e todas que os reflexos da crise sanitária também atingiram fortemente essa Assembleia, mas o nosso corpo de servidores, de forma muito ágil, atuou e evitou que a prestação dos serviços legislativos fosse precarizada ou descontinuada. Faço questão também de afirmar que esse parlamento vai sim dar continuidade ao controle e à racionalização dos seus gastos, e neste ponto é importante registrar e recuperar o trabalho já em curso nessa casa. As despesas com o pessoal dessa instituição, ao final do segundo quadrimestre de 2021, equivaleram a 0,80% da receita corrente líquida, índice bastante inferior aos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A participação da Assembleia no bolo orçamentário do Estado é de 1,36%. As despesas com diárias, por exemplo, caíram mais de 90% nos últimos 14 anos, e as com indenização veicular foram reduzidas em mais de 70% no mesmo período. Em 2006, as despesas da Assembleia eram cobertas com o equivalente a 10 dias de arrecadação do ICMS do Estado. Em 2020, esse índice caiu quase pela metade, ou seja, para 5,2 dias no ano. Esse zelo com a gestão fiscal, colegas deputados, colegas deputadas, prosseguirá. Estará sempre no nosso horizonte e no horizonte de vigilância da Superintendência Administrativa e Financeira. Mas, da mesma forma, nós também não vamos engessar o funcionamento e a realização das atividades fundamentais dessa casa. O Parlamento, lembro, não funciona apenas nos gabinetes bem refrigerados do Palácio Farroupilha, aqui na capital. O Parlamento é estadual e deve funcionar também na ponta, também no barro, também junto às comunidades que ficam distantes da praça da Matriz em Porto Alegre. Mais do que simples sonhos ou desejos, o que digo aqui trata-se de opções políticas reais e que podem e devem ser perseguidas e buscadas. No jogo democrático, o Parlamento tem papel fundamental na formatação de propostas que combatam as deficiências e injustiças por vezes produzidas e ignoradas pela sociedade. Ao mesmo tempo em que sei dessas possibilidades, me causa angústia observar a não compreensão do relevante papel desta casa junto à parcela desta mesma sociedade. A vida dos gaúchos e gaúchas, a vida real, passa pelas decisões e encaminhamentos deste Parlamento. E isso precisa ser demonstrado de forma cada vez mais explícita pelas nossas ações de comunicação, que contam com o suporte qualificado da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, da Agência de Notícias, da Rádio Web e das redes sociais. A democracia, corretamente, na era da informação e do conhecimento, tem de ser ativa, interativa e deve ser livre de notícias falsas, as fake news, como propôs corretamente a gestão 2021 desta Casa Legislativa. Mas a democracia, principalmente a nossa, tão jovem e frágil, me leva a citar um grande brasileiro, o saudoso educador Paulo Freire. Para ele, abre aspas, nós estamos ainda no processo de aprender como fazer democracia. E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo, fecha aspas. Isso tem mais de 30 anos, mas é tão atual quanto verdadeiro. Tenho certeza de que este Parlamento tem muito a contribuir nesse debate, lapidando as divergências, desnudando o que por vezes parece invisível, principalmente a desigualdade de muitos e os privilégios de poucos. Esta é uma casa de diálogo, de debate e de ação política com P maiúsculo. Isso muito me orgulha, afinal, é pela política, é pela boa ação política e jamais pela negação dela que vamos crescer enquanto sociedade. As coisas avançam com maior naturalidade e qualidade na Assembleia quando são construídas em conjunto de forma solidária e plural. E eu vivenciei muito de perto, entre os anos de 2012 e 2014, durante a liderança do governo do companheiro Tarso Genro aqui no Parlamento, o que me deu muita experiência para assumir esta presidência. Tenho a plena noção que o desafio de estar à frente do Legislativo Estadual é bem diferente de estar à frente de um mandato, o desafio é outro. O desafio é o de representar 55 homens e mulheres das mais diferentes vertentes políticas e que contarão com meu apoio às iniciativas parlamentares como um todo, sempre tendo o regimento interno como meu guia. Porém, isso não significa que nossas convicções devam ser escamoteadas. Não vou deixar de lutar pela implementação do teste do pezinho ampliado, direcionado aos recém-nascidos e que possa salvar muitas vidas. Trata-se de um projeto por nós apresentado e aprovado em março do ano passado, neste plenário, e que ainda carece de implementação na rede pública de saúde do Estado. Não vou deixar de lutar também pela implementação de uma política estadual de renda básica às camadas mais vulneráveis. E da mesma forma, vou continuar vigilante à situação dos nossos hospitais, casas de saúde, hemocentros regionais e do nosso Sistema Único de Saúde. Também não vou desviar a minha atenção do cenário das estradas, do meio ambiente,
do saneamento, da educação, da cultura, da inovação e da economia solidária do Rio Grande do Sul, entre tantas outras demandas importantes para a nossa população. E será com esse mesmo princípio que iremos construir as condições necessárias para trabalharmos sem nos afastarmos das pessoas, interiorizando, levando o parlamento onde for possível estar, da forma que for possível ser feita, mas sempre com o mesmo compromisso que é o de integrar ainda mais a Assembleia no cotidiano das gaúchas e gaúchos. A Assembleia é e deve continuar sendo a casa dos grandes debates, da busca pela convergência onde for possível, onde for necessário, sem se furtar de encarar os problemas de frente, e sei que contarei com o apoio imediato dos meus colegas que entregam a qualificada mesa diretora, que vai gerir de forma colegiada e democrática esse parlamento. E esses mesmos princípios, governador Eduardo Leite, o diálogo, a transparência e a postura republicana e colaborativa serão norteadores da relação que vamos praticar com o governo do Estado e com os demais poderes. A divergência ideológica nunca foi empecilho para se construir pontes e buscar consensos. Enquanto prefeito de Santa Maria, estabeleci relações de diálogos com o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu era oposição em nível federal, e da mesma forma com o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o prefeito, durante 8 anos, dialoguei e sempre mantive os canais políticos abertos com os 3 diferentes governos estaduais, na época fosse com o companheiro Olívio Dutra, com quem espraiamos importantes parcerias, fosse com o governador Germano Rigoto ou Ieda Cruzes, com os quais também mantivemos relações cordiais e republicanas, e também realizações e ações conjuntas. Eu acredito que o diálogo e a busca da concertação política exista não para anular nossas próprias convicções, e vimos isso na prática quando as qualificadas presidências exercidas pelos colegas Luiz Augusto Lara, Hernani Polo e Gabriel Souza, que muito bem me antecederam nessa legislatura e cujas autenticidade nunca impediram que a harmonia se fizesse presente e o respeito fosse uma constante. O diálogo é um momento, eu diria, tanto para ouvir como para reafirmar aquilo que se acredita. Se a ação política é, abre aspas, a arte do possível, fecha aspas, que se busque realmente esse possível, até mais do que ele próprio muitas vezes se mostra, um possível que tem nome, na verdade vários nomes, como saúde, educação, emprego, segurança, renda, mas também tolerância, inclusão, empatia e solidariedade. Com o presidente vejo a chamada Casa do Povo sempre de portas abertas, mas atentas às regras dos protocolos de segurança. Vejo a Casa do Povo como nenhum debate sendo interditado, nenhuma voz sendo calada, que nossas diferentes matrizes produtivas encontrem espaço equânime na agenda política do Rio Grande do Sul. Com o presidente, vejo a Casa do Povo debatendo firmemente com a sociedade a política industrial, as novas cadeias regionais, a inovação, a economia criativa, o microcrédito e o fortalecimento da nossa vocação agrícola, especialmente da agricultura familiar, que carece de apoio para seguir colocando comida de qualidade na mesa da população. Mais do que isso, veja a necessidade do debate sobre o desenvolvimento econômico, dos grandes projetos aos pequenos negócios, tão necessário dialogar com a urgência da geração de trabalho e renda. Vejo que o desenvolvimento do nosso Estado deve dialogar com as mulheres, a juventude, as crianças, a terceira idade, a primeira infância e também com a educação e com a cultura, pois a cultura é, não esqueçamos, uma fonte significativa de geração de emprego e de receita. Todavia, por não sermos uma ilha, por não sermos alienados, não há como ignorar, senhoras e senhores, que nunca no Brasil, pelo menos no passado recente, tantas pessoas perderam sua própria dignidade, tantos perderam a própria vida por conta da ignorância e do descaso com a saúde, tantos voltaram à drástica realidade da fome e milhões de outros passaram o seu dia assombrado pelo fantasma do desemprego e da falta de moradia. Com o Poder Legislativo, reitero, não podemos ficar inertes diante de patamares tão baixos de desenvolvimento humano. A realidade posta é de uma pandemia sanitária, mas também de uma pandemia de desigualdade. Que esse parlamento ouça a voz do Papa Francisco, para quem, abre aspas, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade, fecha aspas. Para isso, tenhamos menos indiferença, por isso, tenhamos mais igualdade,
e ao falar em menos indiferença e mais igualdade, essa que é a bandeira que propõe para a nossa gestão, quero registrar, ainda de forma preliminar, mas também de forma convicta, a pretensão de nos engajarmos em uma ação concreta nesse sentido. Nessa linha, desde já, quero convidar todas as instituições, movimentos e organizações do Estado que também compartilham dessa preocupação para, juntos e juntas, prepararmos um mutirão solidário de proteção contra a fome no Rio Grande do Sul, uma espécie de liga contra a fome em nosso Estado. Proponho isso porque enfrentar a extrema pobreza e a fome é o grande desafio deste ano e o grande desafio dos próximos anos aqui e no Brasil. E isso só será possível, senhoras e senhores, unindo forças, unindo a sociedade para um objetivo comum, que não tem um viés de esquerda nem de direita ou de centro, tem o viés da humanização e da promoção da dignidade. Não dá mais, senhoras e senhores, para ficarmos apenas olhando o número de crianças e adolescentes pedintes aumentar, dias após dias, na sinaleira das nossas ruas e avenidas, no momento que elas deveriam estar na escola estudando. Fazer acontecer um grande e plural movimento pela segurança alimentar da nossa população é fazer avançar a saúde, a assistência social, a educação e a inclusão. Se há um sonho que eu gostaria de ver realizado dentro de alguns anos, é tomar conhecimento que o meu Rio Grande se tornou um território livre de fome e livre da pobreza extrema. Esse desafio, eu acho, a sociedade gaúcha deveria comprar como um todo. As nossas crianças não vão aprender se tiverem fome e não vão ter saúde se não tiverem alimentados ao menos 3 vezes por dia. Por isso, o Parlamento Gaúcho coloca a desejar a sua força política e institucional à disposição dessa iniciativa, que, repito, para ter contundência, precisa ser coletiva, plural, solidária, organizada e precisa ter sequência. Como sempre digo, não temos tempo para o lamento ou de correr em busca de culpados. Isso todos sabem, isso todos viram. Iremos, no que tiver ao alcance desse legislativo e desse presidente, atrás de propostas que auxiliem o governo do Estado a enfrentar os percalços. Iremos atrás da volta do sorriso, da esperança. Reforçaremos o diálogo e explicitaremos a humanidade. Buscaremos o otimismo e a empatia em cada coração e mente. Respeitaremos e comemoraremos a diversidade e compartilharemos nossas decisões, considerando sempre a pluralidade de ideias, a garantia da independência e da transparência. Nesses últimos 2 anos, um dos aprendizados que tiramos da pandemia, que infelizmente ainda não acabou, é que não podemos deixar ninguém para trás, não podemos largar a mão de ninguém, não podemos largar a mão de quem quer que seja, só porque ela é preta, só porque ela é pobre, ou só porque ela é gay, lésbica ou travesti. E se depender de mim, com franqueza e humildade, que me são caras, esse Parlamento, entre os diversos desafios de 2022, irá bater na tecla de que promover a igualdade é promover competitividade, crescimento e desenvolvimento. Ao combatermos a fome, senhoras e senhores, estamos promovendo a igualdade entre quem faz 3 refeições por dia e aquele que sequer tem um pedaço de pão para comer. Ao defendermos o nosso valoroso SUS, estamos promovendo a igualdade entre quem possui um plano de saúde privado e quem precisa ir para a fila para pegar uma senha de atendimento às 6 horas da manhã. Ao defendermos a promoção da renda e do emprego, nós estamos investindo na igualdade entre quem está empregado com carteira assinada e quem vive na incerteza da informalidade. Por isso reforço, menos indiferença e mais igualdade. E tenho certeza que buscarei isso todos os dias, sem nunca desistir do diálogo e do respeito à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Fecho a manifestação repetindo um provérbio africano, que é praticamente o lema do projeto Esperança com Esperança, lá de Santa Maria. Uma grande iniciativa de inclusão social que existe há mais de 3 décadas e que tem a coordenação da irmã Lourdes Dil, a quem novamente registro e abraço. Diz o provérbio: muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Viva o Parlamento, viva o povo gaúcho!